Este é o Endoscopicamente Falando, o podcast da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva. Seja bem-vindo ao podcast Endoscopicamente Falando, o podcast da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva. Eu sou Catarina Fidalgo, médica, gastroenterologista, e tenho hoje connosco o Dr. Miguel Afonso, que é meu colega e é um gastroenterologista dedicado ao tratamento endoscópico da obesidade. Vamos falar da obesidade e a primeira coisa que temos que ensinar às pessoas é como é que podem perceber se estão num patamar de obesidade, como é que se define a obesidade. Queres ensinar às pessoas como é que conseguem fazer facilmente isso? Olá, Catarina, obrigado pelo convite. Sim, há uma ferramenta bastante simples de o fazer, que é sabermos o nosso peso e a altura, e há inclusivamente ferramentas online onde nós procuramos IMC, ou Índice de Massa Corporal. Nessas ferramentas vamos colocar o peso e vamos colocar a altura. Isto é uma conta de matemática que relaciona o peso com a altura ao quadrado. O índice de massa corporal normal varia entre 18 e 25. A obesidade considera-se quando um indivíduo apresenta um índice de massa corporal, ou IMC, superior a 30. E é uma forma fácil de qualquer pessoa ter consciência se está num patamar de obesidade ou não e se deve procurar tratamento. Então ficamos a perceber que há pessoas que estão ali numa faixa, já não estão no peso normal, mas ainda não estão na obesidade. Estão naquele intervalo entre os 25 e os 30 de índice de massa corporal, que é o excesso de peso. Essa é uma oportunidade para agir, é uma oportunidade para termos uma estratégia para prevenir que cheguem ao patamar da obesidade. Sem dúvida, e aí é muito importante que os cuidados de saúde primários tenham um papel em ajudar essas pessoas e a prevenir a progressão da sua doença, porque a obesidade é uma doença crónica e é uma doença que tende a ser progressiva se nada fizermos. E se nós conseguirmos travar que um indivíduo passe de pré-obeso ou de excesso de peso a obeso grau 1, ou que evitemos que um indivíduo que tem obesidade grau 1, que obesidade grau 1 é quando alguém tem um índice de massa corporal entre 30 e 35, passe para um grau de obesidade mórbida, que é um índice de massa corporal superior a 40, estamos a ter um impacto muito importante na sua saúde, porque à medida que as pessoas vão evoluindo na obesidade e à medida que os indivíduos sofrem da obesidade durante mais anos, começam a aparecer outras doenças associadas, como a diabetes. Exatamente, então a obesidade é em si mesmo uma doença. Sim. Não é uma questão de aparência física, de variabilidade entre as pessoas, é considerada por si só uma doença, porque se associa a complicações, nomeadamente a hipertensão arterial, a diabetes, a apneia do sono, e também aumenta o risco de vários cancros, incluindo o câncer digestivo. Verdade, sem dúvida. A obesidade está na base de todas essas doenças. É curioso que há tempos eu fazia uma primeira consulta a uma mãe e a uma filha. Elas tinham uma composição corporal muito idêntica, mas a mãe já tinha diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que está relacionada com a obesidade, nomeadamente com a obesidade visceral ou a obesidade central. E a filha, que era cerca de 30 anos mais nova, ainda não tinha qualquer problema. E é por vezes difícil às pessoas, até por uma questão de consciência social e pública, perceberem que a obesidade é uma doença e que vai condicionar no futuro, se nada fizermos, outras doenças. Então achas que ainda há um trabalho a fazer em tirar o estigma sobre a pessoa obesa, deixarmos de considerar que é ela que tem na sua posse o controle de deixar de ser obesa, e é muito importante que a comunidade médica ofereça intervenções de tratamento para tratar a obesidade. Esse tratamento é muito vasto, é muito complexo,
Nós dizemos que é um tratamento multidisciplinar e multimodalidade, em que não há bem uma arma que esteja a competir com as outras. Todas as abordagens são complementares. Quais são, assim, as avaliações iniciais, antes de pensar em qualquer gesto, ou de cirurgia ou de endoscopia, que devemos ter perante o doente obeso? Sem dúvida, isso é fundamental. O tratamento da obesidade, ou a avaliação para um tratamento de obesidade, é multimodalidade, como referiste. Há uma parte psicológica muito importante, lá está, não é só uma questão de força de vontade, vemos muitas vezes traumas psicológicos e doenças psiquiátricas que estão associadas à obesidade e, portanto, a avaliação psicológica, que pode ser por psicólogo ou por psiquiatra ou por ambos, é algo importante, especialmente em alguns pacientes. A avaliação também por um médico especializado no tratamento da obesidade, seja um cirurgião, seja um gastroenterologista, seja um endocrinologista, é também muito importante e, acima de tudo, também é extremamente importante o trabalho da nutricionista ou do nutricionista e que todos estes profissionais comuniquem entre si para conseguirem elaborar um plano de tratamento personalizado e adequado para aquele paciente que tem ali à sua frente. Então diríamos que numa primeira abordagem temos que fazer um despiste de alguma patologia que exista, que esteja a levar à obesidade, por exemplo, alguma desregulação hormonal. Temos que fazer um despiste e uma avaliação psicológica ou psiquiátrica de alguma patologia que possa coexistir. E o primeiro degrau do tratamento da obesidade consiste numa alteração do estilo de vida, da dieta e do exercício físico. Tentar reequilibrar esta balança calórica para uma perda de peso substancial. Se porventura com essa intervenção não conseguirmos atingir os objetivos, é tempo de pensar noutras alternativas. E existem alternativas neste momento, digamos, de natureza farmacológica, com fármacos. Agora, os fármacos, os agonistas do GLP-1, que são muito falados na comunicação social e que não são apenas para diabéticos, são fármacos que ajudam pessoas obesas mesmo sem diabetes. E temos depois armas cirúrgicas e, mais recentemente, endoscópicas. Qual é que é a filosofia por trás destas armas cirúrgicas ou endoscópicas? O que é que nós estamos a tentar fazer quando fazemos uma intervenção sobre o estômago, por exemplo? O que é que nós queremos fazer? Na realidade, o problema da obesidade não é um problema do órgão em si, é um problema do funcionamento do órgão, dos estímulos de saciedade e de apetite, e aquilo que se procura nas intervenções, sejam endoscópicas, sejam cirúrgicas, é provocar um rearranjo, ou seja, é como fazer um reset num sistema operativo de um computador e criar um novo balanço. Os diferentes métodos podem ter efeitos diferentes, podem ter um efeito maior, ser um efeito restritivo, ou seja, restringir a quantidade de alimentos que o paciente consegue ingerir para se sentir saciado, ou conseguem, alguns, ter um efeito metabólico, ou seja, é um efeito direto, tal como os agonistas da GLP-1, os fármacos, na regulação da secreção de insulina e de outros fatores que estão relacionados com a obesidade, nomeadamente com a tal obesidade visceral ou obesidade central, que é a obesidade que se acumula na barriga, no abdômen do indivíduo. Então, nesses gestos que procuram reduzir a câmara gástrica, fazê-la mais pequena para que o doente sinta uma saciedade mais precoce e reduza, no fundo, a quantidade de alimentos que ingere, nós temos classicamente a cirurgia a tirar parte do estômago, maior ou menor. Temos também a cirurgia a derivar o tubo digestivo de maneira a reduzir a capacidade de absorção, que é o chamado bypass gástrico. E do lado endoscópico temos armas também para reduzir a câmara do estômago, que são, por exemplo, os balões intragástricos e também a chamada plastia por endoscopia.
No balão intragástrico temos uma câmara preenchida ou com ar ou com soro que vai fazer um volume dentro do estômago. Na plastia vamos com uma linha fazer uma série de costuras no estômago por forma a reduzir o seu tamanho. Em que doentes é que estes gestos endoscópicos podem estar indicados? Quer o balão, quer a plastia por endoscopia. Os tratamentos endoscópicos da obesidade estão especialmente indicados em pessoas que sofrem de obesidade de grau 1 ou 2, ou seja, são aquelas pessoas que têm o índice de massa corporal entre 30 e 40. E porquê? Porque são métodos que estão, como disseste no início, entre a reeducação alimentar e os fármacos e a cirurgia que está indicada em pacientes com obesidade mórbida ou obesidade de grau 3. Estes tratamentos endoscópicos realizam uma redução do volume do estômago, são essencialmente procedimentos restritivos que ajudam o paciente num processo de reeducação alimentar e, de acordo com evidência científica extensa, conseguem induzir uma perda de peso que pode variar entre os 15% e os 20% do peso corporal. Ou seja, se nós dissermos genericamente um paciente que tem 1,65 m e tem 90 kg, poderá passar de 90 para 75 ou para 70 kg. E com essa perda de peso pode melhorar significativamente a sua qualidade de vida e alguns distúrbios que podem estar associados ou diminuir o risco de desenvolver alguns distúrbios associados à obesidade, como diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, e nós observamos muitas vezes isso, que as pessoas perdem 10, 15, 20 quilos e deixam de necessitar de tomar medicamentos para a hipertensão arterial ou passam a ter os seus níveis de açúcar no sangue, a glicose, mais regulados e sentem inclusivamente que uma melhor qualidade de vida, uma melhor capacidade funcional, seja para praticar exercício físico, seja para acompanharem os filhos, muitas vezes é algo que eu ouço muitas vezes, é as pessoas quererem perder peso para poderem brincar, correrem com os filhos, é interessante. Exato, mas é muito importante sublinhar que as modalidades endoscópicas, quer o balão, quer a plastia do estômago por endoscopia, não se querem apresentar como alternativas à mudança de estilo de vida, à dieta, ao exercício físico e aos fármacos, nem à cirurgia. São apenas mais armas neste puzzle multimodalidade de tratamento da obesidade. Mas como tu disseste no início, a obesidade é uma doença crónica, portanto o obeso, mesmo que consiga perder peso e voltar para um patamar de peso normal, ao longo da sua vida está em risco de voltar a ganhar peso e de voltar ao patamar da obesidade. Mas então, Miguel, se um doente que foi operado por algum motivo volta a ganhar peso e a ir para o patamar da obesidade, estas plastias por endoscopia também podem ajudar a controlar essa recuperação do peso. Exato. O tratamento endoscópico através da sutura endoscópica permite também fazer uma revisão de tratamentos cirúrgicos anteriores, nomeadamente após o bypass gástrico e após o sleeve cirúrgico. E dessa forma conseguimos que o paciente, de uma forma minimamente invasiva, num procedimento em que o paciente geralmente pode ter alta no próprio dia da intervenção, conseguirmos ajudar o paciente a voltar a perder peso e a adquirir um estado de maior saúde. Sem obrigar a uma segunda cirurgia. Exatamente. Então, espero que tenhamos conseguido transmitir esta ideia de que a obesidade é uma doença, que a pessoa obesa tem que ser ajudada pelos médicos e tem que lhes ser oferecida todas as estratégias possíveis para voltar a um peso normal e, finalmente, dar-lhes a conhecer as novas modalidades endoscópicas e minimamente invasivas que podem ajudar a pessoa obesa a deixar de ser obesa. Tens alguma mensagem final que queiras deixar
para as pessoas que nos vão ouvir? Sim, que efetivamente é muito importante criar uma maior consciência social sobre o problema da obesidade e que as pessoas que sofrem deste problema precisam de ser ajudadas. E precisam de ser ajudadas pelos seus familiares, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus médicos, e por toda a sociedade tem que se criar um movimento para combater este flagelo, que é um flagelo não só em Portugal, mas no mundo, e que atinge uma parte muito importante da população. Exatamente, quase 30% a 40% nos países industrializados. Terminamos assim mais um episódio do Endoscopicamente Falando. Esperamos que seja útil para todos e convidamos a assistir ao próximo episódio. Muito obrigada. Este é o Endoscopicamente Falando, o podcast da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva.